a respeito dos 7 mergulhos de Naamã, que está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 5. Você entendeu o porquê desses mergulhos e por que isso teve que acontecer na vida de Naamã? Tudo isso e muito mais você vai conferir assistindo aqui em nosso programa Palavra de Vitória. Eu sou o pastor Aidon, da Igreja Adventista da Promessa, aqui em Peruíbe, e mais uma vez estamos aqui participando desta programação. Eu peço a você, não saia daí. Após o nosso intervalo, retornaremos. Muito bem, Deus seja louvado em sua vida e em meio à sua família. Esta série que nós estamos apresentando aqui é uma série que fala a respeito do que era preciso realmente Naamã, que era um grande general, ele se libertar daquela enfermidade que estava fazendo dele uma pessoa fraca. Era a lepra, ele precisava de um milagre. Antes de nós começarmos aqui a dar sequência aos mergulhos, eu quero fazer uma leitura que eu acho que é muito importante nesse momento também. Está registrado aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, o verso 23 e o 24, você que está aí participando conosco, e desde já eu agradeço a sua participação, e se você puder nos acompanhar nessa leitura, faça isso. Vamos lá. O livro diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muito bem. Essas palavras aqui do apóstolo Paulo, ela é interessante e, ao mesmo tempo, serve como base no assunto que estamos abordando nesta série de sermões que estamos aí apresentando para vocês todas as nossas quartas-feiras, a respeito aqui da história de Naamã. Então, se Paulo existisse naquela época, ou nessa época aqui de Naamã, claro, seria praticamente uma indireta do apóstolo Paulo a Naamã, não é? Pois Naamã, ele não aceitou de imediato aqui o pedido do profeta Eliseu e estava colocando a razão no lugar do coração. Os 7 mergulhos de Naamã, esse é o tema da nossa série. Muito bem. Então, como vimos aqui na semana passada, ele começou a dar os seus mergulhos para alcançar a cura, para ao mesmo tempo ser conquistador, alcançar a sua vitória. E era preciso acontecer uma transformação, uma mudança radical em sua vida, porque Naamã não estava suportando mais aquela enfermidade, aquele momento de dor, de tristeza que ele estava enfrentando. Porque para um general, para um comandante de guerra, como você conhece a história, sabemos que ele foi preciso esconder aquela situação, porque senão ele seria expulso do local de onde estava agindo, do local onde até residia, porque na época o leproso tinha que ficar escondido nas grutas, e isso relata a história da época da vida dos leprosos, né? Então essa transformação aqui veio a partir dos seus mergulhos, ou seja, era preciso acontecer alguma coisa na vida dele, e foi justamente isso
que o profeta Eliseu pediu que ele então o fizesse. Então, como vimos através aqui do pastor Disseu, na semana passada, ele deu o primeiro mergulho que representou o orgulho existente aqui em seu coração. Porque Naamã era uma pessoa arrogante, orgulhoso, ele era intrépido, ele era valente, ele era corajoso, mas existia um orgulho dentro dele que era preciso sair. Ele não poderia continuar daquela forma, porque senão Deus não conseguiria também agir na vida dele, transformando a situação que ele estava vivendo. Então, ele precisava, como diz aqui no texto, tirar do seu coração algumas impurezas, né? Ele precisava tirar as imoralidades, a condição aqui realmente de uma pessoa impuro, porque aquilo o transformou nessa impureza. E isso se tornava, na época, um grande pecado também. A natureza altiva que existia nele, né? Aquela poluição mental que o obrigava a agir com uma certa arrogância. Então eu imagino até que a natureza de Naamã talvez não seria esse. Mas como ele foi se destacando, ele foi crescendo, em cada batalha ele conseguia a vitória, então o orgulho começou a aparecer de uma forma mais grave, mais pesada na sua própria vida, e o transformava numa pessoa arrogante. Para ele, todas as pessoas que vinham ao encontro dele, era preciso se rebaixar, era preciso se encurvar na presença dele. Por isso, em um certo momento, quando ele foi até a casa do profeta Eliseu, ele ficou indignado. Por quê? Porque o profeta Eliseu simplesmente não foi ao encontro dele, né? O profeta Eliseu sentiu a presença do Espírito Santo, aquele calor, aquele fogo. Sabe aqui do meu lado aqui, esse fogo que está aqui, é como se fosse esse fogo aqui, naquele momento na vida do profeta Eliseu, para fortalecer, para ajudar então a vida de Naamã. Então Naamã era uma pessoa ousada em tudo o que ele planejava, mas tinha uma situação aqui, que a Bíblia diz que ele era leproso, e ele queria sair daquela situação. E agora? O que fazer? A quem procurar? Aonde ir? Não tinha mais jeito para que ele pudesse, porque na medicina da época não existia a cura. Então não tinha saída praticamente para ele aqui. Ele atribuía toda a grandeza a si próprio, mas não adiantava nada. Por quê? Porque ele era leproso e ele queria se livrar dessa situação. O Deus que ele servia jamais o curaria aqui dessa enfermidade ou daquela enfermidade, porque ele servia a um Deus que não tinha esse poder, que não tinha essa força, né? Então era preciso conhecer o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus que nós servimos, né? O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que santifica, o Deus que realiza milagres, o Deus que responde na hora certa e o Deus também que tudo pode. Mas a palavra de Deus não diz que tudo é possível ao que crê. Então, naturalmente, Naamã, ele precisava crer dessa forma ou nessa possibilidade. No momento aqui dos mergulhos de Naamã, ele ainda não conhecia esse verdadeiro Deus, ele não conhecia, né, que iria realizar o milagre na sua vida. Ele não tinha esse conhecimento. Ele ouviu falar várias vezes a respeito desse Deus de Israel. Porém, era preciso cumprir a determinação do profeta Eliseu aqui, como diz o texto, pois senão ele retornaria para a sua casa da mesma forma que ele se apresentou a Eliseu e que depois foi parar, né, à beira do rio Jordão, com aquela determinação de que, olha, se você quer realmente a cura, se você quer alcançar o seu milagre, é preciso dar esses 7 mergulhos. Então ele precisava aqui exercitar com os olhos da fé e tomar uma decisão positiva na sua vida. E o primeiro passo era justamente isso aqui. E ele aceitou o pedido aqui do profeta, então ele foi.
com algumas dificuldades, reclamando muito, porque ele disse: mas por que eu, um comandante, um general com aquela soberba toda, ele disse: por que eu tenho que dar 7 mergulhos nesse rio águas que são águas barrentas, águas podres? Eu poderia mergulhar no rio Abana ou Farpá, que são águas cristalinas. Mas a ideia não era essa, mas a vontade de Deus também não era essa. Deus queria mostrar para Naamã que não eram as águas que iria curá-lo, mas através de quê? Do seu empenho, do seu desenvolvimento, da sua fé. E essa fé era preciso, era seguido aqui do seu segundo mergulho, então, né, que nós vimos aqui que era preciso ser feito o mergulho da obediência, como ouvimos a palavra do pastor Disseu a semana passada. Se não fizesse aquilo, ele não encontraria de forma alguma a resposta, a cura ou o milagre que aconteceu na vida dele. Então hoje aqui vamos falar a respeito do terceiro e o quarto mergulho, que foi preciso também ele fazer isso, e que, trazendo aos dias de hoje, nós precisamos agir de igual modo. Na semana passada nós vimos aqui que o orgulho precisa desaparecer do nosso coração, né? E a obediência precisa brotar. Precisamos obedecer a palavra de Deus para alcançar tudo aquilo que nós almejamos em nossa vida. Então, o terceiro mergulho, que é o de hoje, foi o mergulho da fé. Ele precisava fazer isso, e isso era preciso fazer realmente. Agora, sabe por quê? Repare aqui no que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. Se você puder nos acompanhar, eu agradeço. Diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha só que interessante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então era preciso exercitar uma fé verdadeira. Naamã, ele precisa acreditar dessa forma e apresentar uma fé que estaria agora agradando o Deus vivo, soberano, o Todo-Poderoso, né? Então, qualquer pessoa, olha só, preste bem atenção, qualquer pessoa que age por intermédio da fé não é diferente. A pessoa consegue agradar a Deus, aqui como está no texto, e alcançar ao mesmo tempo a sua vitória. Naamã era adorador e idolatrava um Deus chamado Deus Rimon, que não conseguia fazer muita coisa, ou melhor, não conseguia fazer nada na vida de Naamã. Um Deus que não resolveu nenhuma situação na vida dele. Tanto é que ele chegou a este ponto, e passando por esta crise, e a fé que ele tinha nesse Deus era uma fé vaga. Era totalmente vazia, sem respostas para a vida dele, e ele não conseguia alcançar nada. Então, uma situação oportuna em suas idolatrias, que como está aqui, desprovida de recursos verdadeiros, porque aquela adoração que ele tinha por esse Deus não trazia recursos para ele. Ele não conseguia, ele vinha caminhando porque ele estava fazendo segundo a vontade dele, segundo o que ele achava que deveria ser feito, e ele conseguia, porque ele era uma pessoa ousada, ele era uma pessoa valente, era uma pessoa que, quando ele observava o que estaria acontecendo nas batalhas, nas guerras, ele já tinha aquela certeza: eu vou entrar com tudo e vou vencer. Então foi preciso Naamã ele tomar uma atitude de fé aqui sobre aquela palavra do profeta Eliseu, acreditando em sua cura, na resolução aqui daquela dificuldade que ele estava enfrentando e que estava passando naquele momento. Então, para alcançar a verdadeira a verdadeira resposta, ou a verdadeira cura, ele precisava agora dar esse mergulho da fé, acreditando que, olha, então tá
bom, então eu vou dar aí esse terceiro mergulho, acreditando que eu vou vencer, que eu vou conseguir. A mesma coisa é para você. De repente você está enfraquecido, está vivendo aí ou passando uma situação delicada na sua vida e que talvez você já disse assim: eu não consigo mais uma saída, eu não sei mais o que fazer. Então é preciso você muitas vezes até tirar o orgulho que está preso dentro de você, e isso está te machucando, né? E aí você tirar isso e colocar uma obediência na palavra de Deus, apresentando uma fé verdadeira, né? E aí sim você vai conseguir todos os seus ideais, sabe, as metas que você tem, que você está focado nos seus objetivos, você vai alcançar. A partir do instante que você tirar o orgulho, colocar uma obediência plena na palavra e acreditar por intermédio da fé, uma fé verdadeira, real, diante da presença do Senhor, com certeza todos os seus problemas serão resolvidos. Então aqui, o quarto mergulho era ter entusiasmo. Então a pessoa, ela precisa ter isso com ela. Ela precisa sentir esse ardor, essa vontade, né, de querer fazer, mas acreditando sempre em Deus. Então faltava em Naamã justamente aqui, esse entusiasmo. Tanto é que ele ficou indignado por toda aquela situação e não queria fazer aquilo, mas ele precisava passar por aquilo, porque era aquilo que traria a ele a resposta daquele sofrimento. Então, meus queridos irmãos, amigos em Cristo que está participando conosco, que mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Muitas vezes o que nos falta é justamente essa palavra aqui, é o entusiasmo, é a vontade, é o desejo. Ele precisava ser impulsionado por esse ardor, e muitas vezes existem muitas pessoas em nosso meio que precisam ser impulsionados com este ardor, com essa esperança, com essa força. E aí sim, colocando a fé e o entusiasmo caminhando juntos, com certeza a vitória vem. Então coloca isso na sua vida e você, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você deseja, se você fizer a semelhança de Naamã, claro, eu não estou pedindo para você dar um mergulho, por exemplo, lá no rio Tietê, que é um rio de águas impróprias até, né, lá em São Paulo, e também não estou pedindo para você escolher um rio de águas puras, mas se você espiritualmente, você levar isso no seu pensamento, na sua mente, de que você precisa dar esses mergulhos espirituais, com certeza a resposta vem sobre a sua vida. Então, afinal aqui, este era o seu desejo, ou seja, o desejo de Naamã, o que era? Era alcançar a cura. Então foi preciso ele fazer tudo isso que o profeta pediu para que ele realmente chegasse à sua conquista, à sua vitória. Ele precisava aqui confiar naquilo que foi pedido aqui a ele, que era apenas dar 7 mergulhos. Então, ele realizou aquilo com fé, ele realizou aquilo com obediência, teve aquele entusiasmo, aquela força, foi com ímpeto realmente, deu ali os seus mergulhos. Mas nós não estamos concluindo ainda a nossa série. Por quê? Porque na próxima quarta-feira nós vamos apresentar aqui, por intermédio de novo da presença do pastor Disseu aqui em nosso programa, né, e ele vai apresentar mais 2 mergulhos que foram essenciais, foram fundamentais na vida de Naamã, e que muitas vezes você precisa ouvir também essa questão desses mergulhos para você colocar, você sair da teoria e colocar em prática, para que você alcance respostas positivas, respostas definitivas para a sua vida. Amém? Então, nesse momento que você ouviu aqui esses 2 mergulhos, eu peço para você, na próxima quarta-feira, esteja aí, né? Esteja com a sua Bíblia na mão, acompanhando o nosso programa. Mas espera aí, eu estou percebendo aqui que tem uma pessoa que quer falar conosco, talvez até fazer uma pergunta. Vamos abrir esse espaço aqui a essa pessoa que está entrando em contato conosco. A paz do Senhor, pastor Aidon. A minha pergunta de hoje é, pastor Aidon, Naamã não tinha um outro rio para ele mergulhar? Tinha que ser o Rio Jordão?
Nossa, que pergunta maravilhosa do nosso irmão Marcelo. Um grande abraço para você, irmão Marcelo. É o seguinte, essa questão do mergulho nas águas do Rio Jordão foi uma prova, foi um teste de Deus na vida de Naamã. Por quê? Porque você já imaginou você, Marcelo, você dando os mergulhos, será que você faria o mesmo? Então Deus muitas vezes testa, prova a pessoa para ver se ele encara aquela dificuldade, porque realmente naquela época era uma dificuldade muito grande a pessoa banhar-se num rio de água podre, de águas barrentas. Então não foi a questão das águas que trouxe o milagre, mas sim a fé. Então Deus estava mostrando, provando a fé de Naamã para ver se ele encararia, né, essa dificuldade que surgiu na frente dele também. Ou seja, já estava com aquela enfermidade, agora ter que ir fazer um mergulho daquela forma em um rio que ele não gostava. Agora poderia ser, sim, mas o agir de Deus é completamente diferente daquilo que nós imaginamos. Deus faz coisas acontecerem em nossas vidas, coisas absurdas, e através dessas coisas, irmão Marcelo, é que vem a resposta dele. Aí vem cura, vem libertação, né? Vem a resposta certa. Então é no agir de Deus. Era preciso porque Deus queria que fizesse daquela forma. O profeta Eliseu, ele transmitiu aquilo que era da vontade de Deus, e Deus estava testando a posição de Naamã a respeito daquele momento, e foi justamente isso que ele fez. Quero agradecer a sua participação, meu irmão Marcelo. Se você quiser continuar participando conosco nos outros programas, olha, fique à vontade, nós estamos aqui para tirar dúvidas, para apresentar a todos os nossos ouvintes essas questões, porque isso faz com que haja um crescimento espiritual em todos nós. Amém, Marcelão? Deus te abençoe. Então, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, que estão aí, mais uma vez nos dando esse prazer com a sua participação, eu quero agradecer a todos vocês. Peço que vocês, em cada momento, em cada programa que você participa conosco, que você aprecie sim essa qualidade. Por quê? Porque isso é algo que nós estamos apresentando para que você coloque em prática, para que você entenda e compreenda que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então tudo aquilo que nós temos na palavra são exemplos para nos edificar. Então continue conosco, participando, e nesse momento eu quero orar por você, por sua casa, por sua família, e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Se você puder agora, feche os teus olhos e vamos orar. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Grandioso Deus e soberano, maravilhoso Senhor, este momento somos gratos por este instante, por esses instantes aqui que passamos em nosso programa. Peço, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a todas essas pessoas que participaram conosco, a direção do nosso programa, porque, Pai, a nossa intenção é divulgar, é propagar, é anunciar a Tua palavra de uma forma exata, de uma forma concreta. Para quê? Para que este ensinamento, cada ensino, cada momento que nós temos aqui, meu Deus, sirva realmente de alimento espiritual na vida de cada pessoa que participa. Por isso eu agradeço a Ti, Pai, e que o Senhor esteja confortando, alimentando, meu Deus, dando respostas a cada pessoa que talvez se encontre agora, meu Deus, enfermo, ou alguns que estão aí talvez até nos assistindo em um leito de dor, de UTI, no hospital. Pai, haja segundo a Tua vontade, trazendo a cura e até mesmo um milagre em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Muito bem, então até o próximo programa. E mais uma vez eu peço a você que participe dessa série de sermões que estamos apresentando. Por quê? Isso é muito bom para a gente, o nosso conhecimento. E na próxima quarta-feira estaremos aqui com o pastor Disseu. Ele vai estar dando mais 2 mergulhos, né? E você vai entender o porquê, nesta série, o porquê que isso aconteceu na vida de Naamã e o que representa nos dias de hoje. Então eu peço a você, participe conosco e até o próximo programa Palavra de Vitória. Deus os abençoe.